Eu sou a Cris. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Cada caso é um caso. Se você tem uma história, mande ela para mim. Eu conto ela por você. Eu convido vocês a conhecer a história da Fernanda. Uma história que envolve amor, maternidade e traição. A Fernanda nos conta que a história dela começa aos 17 anos, quando ela foi para a festa de confraternização do cursinho universitário dela. Ela diz que na noite da confraternização ela acabou conhecendo então um homem que ela achou que seria o homem da vida dela. E o Paulo. Então, eles trocaram o telefone e depois de umas 2 semanas eles começaram a namorar. E ela diz aqui que conheceram as famílias, os pais se conheceram e que do namoro ao casamento foi 1 ano e meio. E ela disse que ela viveu os 3 melhores anos da vida dela, de casada, que foi realmente um conto de fadas. Ela saía para jantares, ela ia para reunião dos amigos, o Paulo é engenheiro, né? Então, ela saía com o Paulo para reunião dos amigos, era viagens, café na cama, até que um dia ela não se sentindo bem, ela resolveu ir ao médico para fazer uns exames. E chegando lá, ela contou para o médico, né, o que ela estava sentindo. E o médico pediu um examezinho de sangue e lá constatou que ela estava grávida. Então, ela toda feliz, voltou para casa, contente, porque ela tinha, na visão dela, um ótimo casamento. Ela tinha um marido amoroso, dedicado, uma situação financeira definida, já que o Paulo engenheiro e a família dela bem de vida, ela estava fazendo faculdade de psicologia já. Então, com 3 anos de casado, na visão dela, ela estava muito maravilhada com isso. Mas quando chegou de noite, que ela foi dar notícia para o Paulo, ele endoidou, ele enlouqueceu. Ele chamou ela de responsável, ele disse que filhos não era o plano dele, ele não queria filhos, não estava nos planos dele. E ela ficou arrasada, e aí acabou que ela, para não se aborrecer mais, acabou indo para a casa dos pais dela. Chegando lá na casa dos pais, ela ficou conversando com os pais. Então, o pai e a mãe resolveram que era bom ela ficar um pouco lá. E passou uns 3 dias, a mãe falou, olha, eu vou lá conversar com o seu marido, porque quem casa quer casa. Não tem condição você casar e você ficar aqui porque você engravidou. Ele querendo ou não, ele vai ter que aceitar. Então, a mãe começou a frequentar a casa e o pai ia de vez em quando, a mãe fazia um agrado, fazia uma torta, fazia um bolinho, alguma coisa sempre, para agradar o genro. E isso passou 1 semana, ela pegou e falou para a filha, ó, pode voltar para casa, que eu conversei com o Paulo, é melhor não tocar no assunto da gravidez, mas você volta para casa e a gente vai levando aos poucos. E foi isso que aconteceu. A Fernanda voltou para casa. E ela chamou a sogra e chamou a mãe, porque ela ia na consulta de pré-natal e era a época de fazer ultrassom. E na ultrassom, o médico auscultou o bebê e no monitorzinho ele chamou e falou, olha, eu quero te dar os parabéns, ó, aqui no monitorzinho eu tô vendo 3 bebês. E no momento que o médico falou isso para ela, ela disse que se misturou uma sensação de felicidade, uma sensação de insegurança e medo. Como que ela ia contar para o marido agora que ela estava grávida de trigêmeos? Quando ela disse que estava grávida, deu a confusão que deu. E a mãe estava junto, a mãe dela estava junto. Então, o que que aconteceu? Resolveram chamar a família, né, os pais, se reuniram à noite e depois da janta eles resolveram contar. Elas resolveram contar para o Paulo sobre a gravidez. Então, ela pegou, foi lá e falou, olha, eu sei que não te interessa muito, mas eu fui hoje ao médico e eu fiz a ultrassom e eu tô grávida de trigêmeos. Ela conta aqui que quando ela disse que estava grávida de trigêmeos, o homem, ela nunca tinha visto aquele homem na vida dela. Ela diz que ele deu soco na mesa, ele chutou o sofá, ele xingou e os pais dela, para que ela não ficasse nervosa, resolveram, vamos para casa.
pegaram a Fernanda de novo e levaram a Fernanda para casa. E passou uns dias outra vez, e vai lá a sogra conversar com o genro, vai o sogro conversar com o genro, vai a sogra agradar o genro, e volta a Fernanda para casa. E a Fernanda diz que o clima estava ameno, não estava assim um clima suave, mas estava ameno, dava para se levar. Ela esperava que quando os nenês nascessem, que ele pudesse mudar de ideia. E foi aí que com 32 semanas ela foi para o hospital para ter os bebês, mas já tinha combinado com a mãe e com a sogra que ela iria contratar uma babá para ficar de manhã tomando conta, ajudando ela com os bebês, mas que de noite elas revezariam. Uma das mães dormiria por 2 noites junto com a Fernanda na casa, para se acaso os bebês acordassem de noite, pudessem ajudar ela na troca, na amamentação. E eles arrumaram o quarto dos bebês, compraram 3 bercinhos, fizeram tudo isso na época que ela estava gestante, né? E junto no quarto colocaram uma caminha de solteiro, justamente para babar, que se fosse dormir à noite já estava ali, já estava tudo arrumadinho. Então a Fernanda foi para o hospital, ganhou os bebês, ficou um pouco internada. Os bebês também ficaram porque eram prematuros, mas deu tudo certo, ela voltou para casa e ela ainda estava, né? A mulher, quando ela faz a cesárea, os pontos caem, mas ela está em recuperação. Então ela com medo que, apesar do clima estar tenso na casa mesmo, ela com medo que de noite o Paulo dormisse, encostasse nela, batesse nela na barriga dela. Então ela começou o que? Ela optou por ela dormir na caminha junto com os bebês, e a mãe ou a sogra dormiriam no quarto de hóspede e o Paulo dormiria no quarto do casal. E isso foi passando as noites, e ela adorava quando a mãe dela dormia lá, porque a mãe fazia cafuné na cabeça dela para que ela começasse a adormecer. E foi numa dessas noites, ela conta aqui, que ela acordou meio que assustada, porque tinha um clarão vindo da porta do quarto dela, e ela resolveu levantar devagarzinho e fechar, mas levantou devagarzinho para não acordar os bebês, e fechar a porta para a claridade não perturbar, né? Porque a cama dava bem de frente para a porta. Então, quando ela disse que quando colocou a mão na maçaneta, ela ouviu vozes, e aí ela ouvia a vozinha de fundo, e ela falou, mas que horas são? Aí olhou no relógio, eram 3 horas da manhã, e aí ela falou, mas com quem que o Paulo está conversando 3 horas da manhã? Será que aconteceu alguma coisa para ele estar no telefone nessa hora? Será que aconteceu alguma coisa com os pais dele? Eu vou lá dar uma olhada. Então ela abriu a porta devagarzinho e foi na direção do quarto, e ela disse que botou a mão na maçaneta da porta, abriu, e nisso que ela abriu, ela viu a cena. Ele não estava conversando com ninguém no telefone. Ele estava sussurrando com a mãe dela. Ela pegou o Paulo na cama com a mãe dela. E aí ela diz que depois desse acontecimento, ela só se lembra que ela acordou 8 meses depois, numa cama de hospital. Tocou o botãozinho, vieram os médicos, o enfermeiro, o médico explicou para ela, olha, você 8 meses atrás, você veio para cá de ambulância, seu marido trouxe você, você teve um aneurisma. E devido a esse aneurisma, você acabou entrando em coma. E você está voltando do coma agora. Então a gente vai fazer todos os procedimentos para o seu restabelecimento. Mas ela falou, eu quero ver meus filhos. Claro que ela não está falando do jeito que eu estou falando aqui, tá, gente? Eu estou narrando a história dela. Então o médico pediu que ela se acalmasse, que primeiro ia fazer uns exames para ver como que ela estava, e depois ela veria os filhos. Mas ele comunicou à família que ela tinha voltado do coma. Então, quem foi visitá-la no hospital? O pai e os pais do Paulo. Nem o Paulo e nem a mãe. Mas ela também não comentou nada. 2 dias depois, os filhos foram vê-la, né? O pai dela trouxe as crianças para ela ver. Estavam lindos, lindos bebês, com quase 9 meses por aí. E ela abraçou os filhos, ela chorou, e depois ela teve que seguir com o tratamento dela no hospital, e uma semana depois ela foi para casa, e chegando em casa, o pai levou ela, e chegando em casa, ela constatou que o Paulo já tinha levado tudo que era dele da casa, ele não estava morando mais lá.
Então, ela perguntou pro pai sobre ele, né? Foi aí que ele falou, olha, vamos esperar, deixa os pais dele chegar aqui, porque eu chamei eles também pra gente poder conversar. Então passou umas horas, os pais foram para lá e a Fernanda falou, olha, o que aconteceu eu sei, mas eu quero saber se vocês sabem. Então o pai falou, olha, infelizmente a gente sabe o que aconteceu. No dia que aconteceu que você teve o aneurisma, a sua mãe ficou nervosa, o Paulo levou você para o hospital, sua mãe ficou nervosa porque ela estava aqui. Então ela me ligou, eu vim para cá, e ela muito no nervoso, acho que por crise de consciência, ela acabou contando para mim que ela estava transando com o Paulo e você viu. Então eu estou falando calmo com você agora, mas eu na época, eu quase matei ela. Eu só não matei mais porque meu autocontrole é muito bom, mas eu pedi o divórcio, a gente se separou, e eu não sei mais dela, eu não tenho mais interesse em saber dela. E o Paulo, uma semana depois que você estava no hospital, ele me chamou e chamou os pais e pediu que a gente tomasse conta dos filhos enquanto você estivesse se restabelecendo. E aqui agora entre nós, gente, vou dar uma pausinha. Cara, como é que o cara abandona 3 bebês, deixa com o sogro e com os pais e fala que para tomar em conta até a mulher se restabelecer? Quando é que uma pessoa, sabe? Quando é que a outra vai sair do coma? Bom, então foi feito isso. Os pais tomaram conta e o Paulo sumiu. Então aqui ela diz que depois disso ela entrou com pedido de divórcio, aquele processo que a gente faz de divórcio quando a pessoa não concorda. Esqueci o nome, gente, mas vocês devem saber. E foi feito o divórcio, ela se divorciou, o pai está divorciado, ela terminou a faculdade dela, abriu um consultório do lado do consultório do pai, que eu não sei se eu contei aqui, o pai é psiquiatra, e a babá toma conta das 3 crianças, ela segue a vida dela em frente, mas ela deixa aqui bem escrito: eu jamais perdoarei o Paulo por ser pai dos meus filhos e meu marido, e eu jamais perdoarei a mulher que se diz ser minha mãe. Por quê? Porque ela passou por cima do amor de mãe e do amor de vó. Então, eu estou bem, mas eu quero seguir minha vida sozinha. Pode ser que um dia de amanhã eu encontre alguém e eu vou seguindo, mas eu não perdoo nenhum e nem outro. E é isso, gente. Essa é a história da Fernanda. Agora eu quero deixar aqui aberto os comentários para que vocês opinem. O que vocês fariam numa situação dessa da Fernanda? Vocês perdoariam? Vocês perdoariam a pessoa que você ama? Você perdoaria se acontecesse com você, seu pai, sua mãe, se eles viessem mais tarde pedir perdão para você? E queria pedir mais uma vez que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal para que o canal cresça, para que as histórias cresçam, para que possam chegar ao maior número de pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima história.